Olá, muito bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso bate-papo nessa segunda-feira sobre operações de médio e longo prazo, nosso chat de Position Trade. E gostaria já de saudar as pessoas aqui na nossa sala, o Alinhas, o Mercador, o Jorge, Roberto do Rio, que até já deixaram as suas perguntas. Eu, antes de respondê-las, vamos dar uma passada e dar uma geral em relação ao nosso índice principal, o índice Bovespa, que na semana fechou com uma figura de indecisão, um doji, mesmo que com um viés positivo. Foi um doji que fechou a semana acima de sua abertura, e como ponto positivo disso, ainda com fechamento acima da média de 55 períodos, dentro desse canal de alta que mantém o movimento, mantém a tendência mais longa ainda como alta. Estamos em zona de suporte no nosso índice, uma zona dada pela média, dada pela proximidade da LTA mais longa também, que foi aquela que iniciou lá em agosto do ano passado. Nós temos esse canal traçado aqui no nosso gráfico. E apesar da abertura de hoje em queda, estamos aí com 20 minutos de pregão praticamente hoje abrindo em queda, ainda mantemos o índice na nossa região de suporte. Temos o referencial ainda da semana passada, aqui na faixa dos 61.200 pontos. Nós temos a retração de todo o movimento de alta, repare que estamos muito próximos aqui nos 61 mil pontos da retração de 618 de todo o movimento de alta até agora. Seria a primeira retração. Enfim, o índice nesse patamar aqui ainda tem o que eu chamo de cluster de suportes, né? Então, caso perdido, o movimento talvez venha aqui na faixa de 59.500 pontos, que, na minha opinião, é o ponto final desse movimento de queda. Não perde aqui a faixa de 59 mil, é a cabeça do pivô rompido, é a retração de 50% de Fibonacci. E acho que, se vier, virá no máximo até esse patamar, sendo que ainda existe a possibilidade de conseguirmos segurarmos aqui na faixa de 61 mil pontos. Mas se viermos a 59.500, fecha o ciclo corretivo aqui que eu já vinha comentando com vocês para operações um pouco mais longas. Então, retomando aqui as questões, a gente já tem o Alinhas comentando sobre a CETIP para a Position. Vamos dar uma olhada em CETIP. CETIP é um ativo interessantíssimo para pensarmos numa operação de Position. Reparem que ativo em tendência de alta, costuma fazer os movimentos corretivos até a média de 21 períodos, média de 21 semanas. Ele fez esse movimento aqui na última correção, até foi uma correção um pouco mais lateral. Agora tivemos uma correção um pouquinho mais aguda, mas ainda mantendo a média de 21 períodos como referência de suporte. Esse é um setup relativamente tranquilo de operar. O que a gente tem que fazer? A gente marca a máxima do candle da semana anterior e marca a mínima desses dois candles que se passaram. O rompimento de 30 com 30 aciona Alinhas a compra de position em CETIP. Nós podemos colocar um primeiro objetivo aqui na faixa dos 32,60, que dá 8% de alta para alijamento de risco, e depois tentar carregar até os 33,80, que seria o teste do topo. O stop dessa operação abaixo de 28,40, e à medida que o setup evoluir em direção ao nosso alvo, podemos ir ajustando os stops pelas mínimas semanais. Enfim, se ele acionar o stop essa semana, a gente marca a mínima desta mesma semana, e na semana que vem passa a ser a região do stop
desse acionamento. Então, CETIP é um papel que eu estou de olho essa semana para uma possível compra de position. JBS, se vale uma entrada a descoberto. Valeria apenas, mercador, na perda aqui dos R$7, né? Porque aí ele vai perder as duas mínimas semanais e perde a média de 21 semanas, que vem sustentando esse movimento praticamente desde a recuperação lá em novembro do ano passado. Então, antes disso, não valeria a pena operar na ponta vendida para prazo um pouco mais longo. Então, na perda aqui de 6,99, que vai coincidir também com a perda da média de 21 semanas, poderia se abrir uma venda em JBS. Mas, por enquanto, não se enquadra em nenhum setup de venda para operações mais longas. A Eletropaulo, nesse momento, não oferece nenhuma possibilidade de compra de position. Perdeu todas as médias viraram para baixo. O ativo vem de uma correção muito forte nas últimas 3 semanas, 4 praticamente. E não consolidou aqui nenhuma possibilidade de setup. Os em Minas, por enquanto operando abaixo das médias, todas as médias. Os em Minas não conseguiu ainda romper aquela última resistência que tínhamos traçado aqui no nosso gráfico, que era na faixa de 13,60, que se rompida traria simetria até lá aos R$18, que também coincide com a média mais longa, né? A média de 55 semanas, que permaneceu segurando o ativo. Nesse momento, as médias laterais descendentes, ainda numa situação um pouco indefinida, mas flertando perigosamente com uma região de suporte. Então, a Uzi Minas, perdendo a região de 11,11, poderia oferecer inclusive uma venda a descoberto para prazo um pouco mais longo, o que traria o alvo desse movimento novamente lá para a faixa dos R$10. O stop dessa operação acima das médias, acima de 11,90. Então, perda de 11,10, aciona a venda de Uzi Minas com prazo mais longo, com stop acima de 11,90, alvo em R$10. Lely Blanc, ainda fazendo seu famoso movimento de descanso lateral, que não é nenhuma novidade dentro do comportamento desse ativo, né? Sobe, descansa, sobe, descansa, sobe, descansa, sobe, descansa, e assim vai indo. E dessa vez a última subida também proporcionou o mesmo comportamento, sem alterar em nada a sua tendência de alta. O ativo agora faz mais um movimento aguardando as aproximações das médias. Temos uma resistência muito clara aqui na faixa de 38,29. Os preços permanecem também acima de todas as médias, né? E a média de 21 semanas, ela vem gradativamente aproximando-se aqui dessa região de suporte dos 34,30, que, se houver um recuo até essa região, poderia oferecer uma compra de recuo, ou uma nova compra estaria acionada no rompimento de 38,29. Nós ainda carregamos, né, a possibilidade do alvo dos 41 pelo pivô montado ainda anteriormente, né? Tínhamos o alvo lá no primeiro alvo em 38,30, que foi atingido, segundo alvo lá na região dos 41. Mas para uma nova entrada, teríamos que utilizar duas estratégias possíveis. Uma que é uma estratégia de recuo, que ela também costuma fazer, né? A gente compra o ativo um pouquinho mais barato, respeita a média de 21 semanas e oferece essa compra de recuo, ou compra de rompimento, que seria acima dos 38,30. Nesse momento, no meio do caminho, nada a fazer em Lelys para prazo mais longo, apenas continuar posicionado para quem já comprou ou aguardar esses dois movimentos.
Jorge nos pergunta se MRV poderia acionar alguma compra de position. Ou quem sabe até uma venda, né, Jorge? Porque para compra não existe a menor possibilidade. E a venda, ela até poderia estar acionando esta semana mesmo. Porque estamos com todos os preços abaixo das médias. As médias passam a cruzar no sentido descendente. Já abrimos essa semana com volume projetado alto em gap de queda, o que poderia projetar uma venda assim a partir da perda desses 12,29. E aí teríamos o stop dessa posição lá acima dos 13,60. Alvo inicial no teste desse fundo aqui em 10,60, que daria um alvo de quase 10% a partir de agora. Mas como abriu em gap, eu sugiro que aguardem o fechamento do gap para daí sim, quem sabe, acionarmos uma operação na ponta vendida em position em MRV3. Então, fechando abaixo aqui dos 12,29, aciona a venda no semanal, o stop inicial acima de 13,60, e a partir do movimento em direção ao nosso alvo, a gente pode ir ajustando o stop pelas máximas semanais. O mercador pede uma entrada em OGX. Estaria nesse momento acionando uma entrada na ponta vendida, mercador, pela perda do fundo aqui dos 12,77. Nesse momento, confirmando um fechamento abaixo de 12,70, a OGX aciona uma entrada na ponta vendida também, o stop acima de R$14 e o próximo alvo somente aqui no teste desse último fundo na faixa de 11,70. Papel em claríssima tendência de baixa, já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entrando na 9ª semana consecutiva de queda, mas eu apenas confirmaria uma venda em OGX com fechamento abaixo aqui dos 12,70. Jorge faz um comentário em relação ao presidente francês, que Sarkozy só tem mulher bonita, mais nada. Sarkozy perdeu, né, o primeiro turno na França para o candidato de oposição. A situação na França lá também tumultuada nesse sentido. Bola fora, tudo bem? Poderia analisar Cielo? Claro que sim. Vamos dar uma olhada em Cielo. A Cielo pode estar preparando um movimento de recuo parecido com o que a gente viu há pouco na CETIP. Ela está entrando em mais uma semana de mínimas, né? Nós perdemos aqui agora a mínima da semana anterior, com a média finalmente virando a média de 9, virando para baixo, dando a entender que teremos uma semana corretiva em Cielo, mas eu marcaria, bola fora, essa região aqui dos 46,60, porque é uma região bem importante de suporte da média mais longa. Repare que ela não perde essa média também, praticamente desde a retomada do movimento ascendente. Então eu diria que esta região dos 46,60 a gente pode ficar atento, pode estar diante de uma operação de recuo dentro da tendência. A Cielo ainda em clara tendência de alta em todas as periodicidades, faria a terceira semana de recuo. No teste da média de 21 semanas, eu ficaria atento aqui para a possibilidade de uma compra. Por enquanto, nada a fazer nela, apenas observar, porque já marcamos nova mínima nessa semana. Isso indica a continuidade do movimento corretivo. Vamos dar uma olhada em HGTX.
Outro ativo numa clara tendência de alta, operando um recuo dentro da tendência, respeitou a média de 21 semanas, já operou uma recuperação bem importante na semana anterior, e aqui agora fica relativamente fácil de demarcar a operação em HGTX. Como as médias, os preços estão acima das médias, a gente marca a máxima do candle da semana anterior, marca a mínima desse candle e aciona uma compra de position no rompimento de 47,40. Inicialmente o stop é um pouco alto, é um stop abaixo de 42,60, mas a partir do rompimento e do caminho na direção do alvo, a gente pode ir ajustando o stop pelas mínimas semanais, tornando o setup um pouco mais plausível sob o ponto de vista de risco-retorno. Por enquanto, ainda pela volatilidade, nós estaríamos falando de um stop de quase 10%, é um stop alto, para um alvo equivalente na faixa de 10%. Então, ela abre numa operação de 1 por 1, mas o ativo caminhando na direção favorável ao nosso setup, poderíamos ajustar pela mínima semanal. Mas, para uma compra de prazo mais longo, eu recomendaria aguardar o rompimento desta região dos 47,40. Freitas, bom dia. Bom dia, Freitas. Tranquilo? Nós podemos comentar a Duratex. Claro que sim. Vamos dar uma olhada em Duratex. Duratex aparentemente numa formação aqui de um mastro com uma flâmula, né? Nós tivemos uma subida bastante significativa do ativo. Aqui nós teremos a figura do mastro e aqui da flâmula. O ativo operando acima de todas as médias. Uma boa projeção de volume no dia de hoje. Aparentemente uma abertura ainda meio reticente, até pelo mercado estar abrindo em queda nessa semana. A Duratex segue o mercado. Se pegarmos o gráfico diário, já verificamos aqui a recuperação da abertura. E esse ativo poderia sim oferecer uma entrada para um prazo mais longo a partir do rompimento da máxima semanal, marcada pela região de preços deste candle. Estamos falando aqui de 11,80. Eu colocaria o stop dessa operação abaixo da média. Abaixo da média de 9, poderíamos botar abaixo de R$11. E o alvo desta operação é um alvo bem interessante, porque estaríamos com um padrão muito forte projetado pelo mastro. Estaríamos falando de um alvo de 13,62 na expansão alternada e quem sabe até R$15 para um prazo um pouco mais longo. Então, rompimento de 11,80. Stop abaixo de R$11. Alvo em 13,60. Douglas nos pergunta sobre a LSC. Vamos dar uma olhada. Esse ativo também preparando uma compra de position
muito claro aqui a região de resistência na faixa de 17,68, ativo numa tendência de alta muito forte. Um fechamento acima de 17,68 aciona uma compra no semanal. O stop dessa operação eu deixaria abaixo aqui dessa congestão de 6 semanas, que vai coincidir com uma média de 9 semanas, também abaixo de 16,97. E poderíamos projetar o alvo desta operação na expansão alternada, que ficaria lá em 19,26. Um setup também interessante para a gente ficar bem atento. Allianz ON, rompimento de 17,68, aciona a compra. Stop abaixo de 16,90, alvo 19,26. Vamos seguindo aqui. Não temos mais nenhuma pergunta de vocês da pedra. Dar uma acompanhada na evolução do nosso índice. Ibov ainda mantendo uma abertura negativa, mas em região de suporte. Vamos aguardar o desenvolvimento do dia e da semana. Freitas ainda pede uma posição sobre RAPT. Vamos dar uma olhada em RAPT. Traçar um FIBO aqui só para identificar um movimento de retração. Repare que estamos na retração de 50% do movimento de alta, estamos com média de 55, média de 21 sendo testadas. O ativo ainda mantendo a tendência secundária de alta, está em terciária de baixa, mas a secundária ainda é de alta. Se encontrar suporte nessa zona aqui dos 10,40 e montar um padrãozinho de reversão, poderia oferecer sim uma entrada na ponta comprada para um prazo um pouco mais longo, mas ainda teríamos que ter a formação de reversão, porque como o ativo na semana anterior marcou nova mínima abaixo da média de 9, a média virada para baixo, a gente tem que ficar um pouquinho mais atento, porque podemos estar diante de uma mudança novamente de tendência. Por enquanto, em região de suporte, retração de 50% de Fibonacci, média de 55, média de 21. Caso haja o respeito dessa região, Freitas, poderíamos estar diante de um movimento bem interessante para uma possível entrada na ponta comprada. Então, aguarda essa semana que candle irá formar. A partir desta formação, a gente marca a máxima da semana e compra no próximo rompimento. Poderíamos, de uma forma um pouco mais arrojada, marcarmos a máxima do candle da semana anterior. Se já iniciar uma reação nesta semana mesmo e rompendo a região de R$11, ofereceria uma entrada já nesta semana. Não acredito que isso ocorra, mas é importante que o ativo não perca essa região aqui de 10,40 para a formação do movimento de recuperação da correção da tendência. Alô? Oi, é o Júnior. Jorge, Momberger, poderia comentar a ICAM 3 em relação à Rente 3? Vamos dar uma olhada na ICAM 3 em relação à Rente 3. Vamos achar o ativo. O Jorge corrige que é Helicam. A Locamérica, mercador, eu não posso comentar nada sobre ela porque ainda estamos em período de silêncio por tratar-se de um lançamento. Então, por legislação,
a CVM não permite que eu emita qualquer comentário referente a esse ativo. Mas em relação à rent, eu posso comentar. Então, a rent, ativo em tendência de alta, testou a média de 21 semanas, semana passada já ofereceu uma importante recuperação e ainda podemos marcar a região, porque estamos com muita agulhada aqui nesse ativo, né? Então fica difícil de operar uma zona de rompimento com praticamente agulhadas em todos em todos os momentos aqui, praticamente nas últimas 7 semanas. Então, o que eu recomendo fazer? A gente marca pelo gráfico de linhas e a gente encontra essa região de resistência aqui nos 34,21. E a partir desses 34,21, nós poderíamos marcar essa região que em fechamento poderia acionar um movimento de venda. O stop já é um pouco mais claro. A gente já pode marcar a região de 31,12, porque ficaríamos abaixo da média de 21 semanas e abaixo desses últimos 4 fundos testados aqui pelo ativo. Pessoal, só um instantinho, já retorno. De volta, pessoal. Então é isso aí, eu acho que já vencemos as perguntas aí colocadas por vocês na pedra. Se não tivermos mais nenhum questionamento, eu volto a agradecer a presença de todos vocês mais uma vez. E a partir de amanhã temos os nossos chats matinais para fazer e bater um papo sobre operações de curto prazo. E qualquer coisa a gente está à disposição de vocês lá no fórum, através do chat ao vivo e os demais pontos de contato aqui do Focalize. Tem todos um ótimo pregão e até amanhã.